identidade, né? E não o corpo, e a partir daí os coreógrafos começam a reformular, por assim dizer, a dança e reformular a sua noção do corpo, ligando o corpo em movimento. Tá? E o que é interessante é que nessa passagem do século XIX para o século XX, em grande parte, se começa a pensar a dança em função de todas as modificações, transformações que estavam ocorrendo na ciência, surge, digamos, a teoria da relatividade, quando há toda uma crítica à geometria não euclidiana, né? A mecânica, o aparecimento da mecânica quântica e também toda uma revolução, por assim dizer, nas ciências humanas, na pintura, na arte. Então, o que nós vamos ver, sobre, por exemplo, a Isadora Duncan, né? Ela vai simplesmente reformular a dança quando o livro da sua cabeceira passa a ser seguinte. Então, depois vocês vão ver como é que eu vou ligar, né, no texto que eu trabalhei, a partir da interpretação da Benita, essa retomada da dança dela, né? Quer dizer, é toda uma crítica, digamos, aquela ideia daquele corpo estático, daquele corpo que é feito de movimentos automáticos, repetitivos, né, do balé, né, que sempre a gente pensa, hoje em dia que a gente vê o balé, quer dizer, as leituras, né, são modificadas, são transformadas. Então, evidentemente, o lado dos cisnes de hoje não tem a mesma forma de interpretação, né, do que de há um século atrás que você entendia. Até o próprio balé vai sendo reformulado em função de uma nova ideia do corpo, do que deve ser a função das outras artes, a cultura, o conhecimento, digamos, da cultura popular, digamos, de todos os mitos. Então, tudo isso vai reformulando a ideia do corpo. Então, há também uma reformulação do balé, como há também esses grupos de dança, né? Nós temos, eu me lembro bem, fazendo um pequeno parêntese, eu tenho um colega que é professor de filosofia antiga da UF, que foi aluno da Fix, ele trabalha muito Platão, e ele foi, digamos assim, foi trabalhar com a Buckelman, a Débora Colker, com a Débora Colker, para fazer uma série de bailarinos, né? Agora, o que eu queria tentar antes desenvolver um aspecto da dança e tentar interpretar com algumas ideias da filosofia. Mas, ainda assim, hoje, digamos assim, você pode retomar ideias para explicar o que é a dança a partir de concepções do que é o corpo, por exemplo, no Múcio, Merleau-Ponty, no Deleuze, tá? Mas, necessariamente, você não vai encontrar ainda nos filósofos estudos, quer dizer, é a aplicação das ideias de alguns filósofos à noção do corpo, à noção da dança, mas não necessariamente que os filósofos tenham se debruçado sobre a dança, mas a partir da reformulação do que é o corpo, que há a reformulação do que é a dança, e ela passa a ser considerada, e ainda lembrando o texto, digamos aqui, tem um texto desse que o José Gil é um filósofo português, né, que tem se tomado textos. José Gil, é o texto dele, Movimento Total do Corpo
dança se faz, como trabalha a questão do movimento e a relação entre o movimento e o corpo. Agora, o que é interessante é mostrar para vocês o seguinte: nesse livro do Gil, ele queria deixar assim bem claro que cada coreógrafo que vem, ele quer introduzir uma nova linguagem de interpretação da dança que coloca a dança anterior, né, a forma de entender a dança, o significado da dança, como algo tradicional, algo acadêmico. Então, cada um quer ser mais revolucionário que o outro. Né? Quer dizer, é como se quisesse colocar por terra todas aquelas ideias que até então estavam surgindo para aquela determinada concepção de dança. E agora, o que é interessante nesse texto do Gil é que ele mostra o último texto, que seria talvez interessante depois vocês lerem, se der tempo, eu ainda leio, ele retoma o pensamento do Platão no Fedro, e justamente aquele texto de Platão, que a tradição neoplatônica, digamos assim, se bateu desse texto para dizer que o corpo é o corpo da alma. E neste texto do Fedro, o Paul Valéry, analisa no texto A Alma e a Dança, ele simplesmente mostra um diálogo entre Sócrates, que o Sócrates tenta mostrar que a linguagem, que a dança não foi feita apenas para sonhar. Não. A dança é a forma através da qual os homens podem entender aquilo que é invisível, ou se é que a dança é algo visível, mas que deixa transparecer a comunicação dos homens com os deuses. Então, vocês vejam, já estava lá no Platão, né, que estava dizendo, quer dizer, é toda uma interpretação platônico que mostra exatamente que o corpo, quer dizer, é como se o pensamento deles tivesse inspirado uma concepção de corpo, uma concepção de dança, mas ao mesmo tempo numa releitura do pensamento dele. E hoje nada mais mostrar como ele está atual, essa ideia, a maneira, na questão da saúde, do corpo, da importância da dança, da alimentação. E lembrem que nas leis ele diz o seguinte, falando do corpo, da importância daquilo que é belo, ele fala como que a dança, quando influenciariam a educação dos jovens para o bem, e se fosse uma dança que não estava adaptada à condição do belo, poderia levar a vícios e etc. Né? Mas é o que ele quer mostrar também na arte do couro, como também o que resta para as pessoas mais idosas. Como elas vão com a idade se tornando mais tímidas, ele aí junta com o Dionísio e a importância do vinho. Quer dizer que os velhos deveriam tomar o vinho para perder a sua inibição quando cantasse. Entendeu? Então vocês vejam como é possível, né, neste texto você unir, né, aquilo que o Nietzsche estava ali pedindo, e para a dança que se considerasse só acredite no Deus que dança. Esse Deus dançarino é Dionísio e está ligado ao devir. Então, na concepção que nós vamos ver na divinidade Sacerdo, né, ela simplesmente mostra essa ideia do vir a ser e tal, unindo, em grande parte, as filosofias ocidentais, as filosofias orientais. Então, eu vou primeiro ver uma parte dela. Ela diz que há duas maneiras de você conceber a dança. Uma, todo e qualquer corpo é capaz de dançar. E a dança tem por tarefa simplesmente fazer um corpo dançarino. Fazer um corpo que dança, incutir desse corpo uma arte. Essa parte eu não vou trabalhar, porque não sei se
dá tempo de chegar para lá. Né? Mas a outra parte, ela dança e ela estava sentindo-se inspirada na natureza, mas não é só na natureza propriamente dita, mas em todas as ideias que estavam surgindo antes da década de 50, todas as ideias da matemática, da filosofia, e ela tem um filho, ela tinha um filho, ou tem, né, ele é professor de matemática da UFRJ, então ela tem conhecimento do que seria geometria, como se aplicaria. Então, uma outra, porque eu falei que o corpo se torna geométrico, né? Quer dizer, aquele corpo se torna estático, né? Mas, da mesma maneira, nestas novas concepções de dança, do pensamento contemporâneo, a matemática também é utilizada, mas não agora no sentido do estático, mas no diálogo desse Piraci, desse dinamismo interessante. Vocês vejam bem, o Timeu de Platão, quando ele pensa na transformação dos elementos, ele pensa essa transformação em grande parte ela é matemática. Não vou parecer para vocês, eu saio de onde eu deveria estar falando. Então, o que eu quero mostrar para vocês é essa ideia. Então, eu vou pegar o texto da Lenita, começando, uma vez, as ideias da Ana Célia, que ela está explicando, mostrando, como é que a mãe dela conceberia a dança, e daí eu vou tecendo o que é da Lenita, o que é interpretado pela Ana Célia, e a